Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um amigo meu me pediu para fazer um vídeo sobre cotação do dólar, flutuação do dólar, quem perde, quem ganha, etc, etc, etc. Né? Eu vou tentar falar disso, tá bom? Ok. O dólar, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser a moeda utilizada no mundo para todas as transações internacionais. Então, o que se criou no mundo foi esse clube de negociação, né, no qual todo mundo usa o dólar para poder comprar e vender. Então, por exemplo, o Brasil, a moeda do Brasil é o real. Londres, Inglaterra, a moeda da Inglaterra é a tal da libra esterlina, né? Se o Brasil quer vender uma coisa para a Inglaterra, isso tem que ser vendido em dólar. Então, vamos dizer assim, o Brasil está vendendo uma coisa para a Inglaterra, então a Inglaterra contrata uma dívida em dólares com o Brasil. E se o Brasil quiser comprar uma coisa da Inglaterra, a mesma coisa. O Brasil contrata uma dívida em dólares com a Inglaterra. Nenhum dos dois países tem o dólar como moeda oficial, mas a transação internacional é estabilizada nessa moeda. E por que isso foi feito? Bom, existem mil razões aí, mas vamos dizer assim, para que as transações comerciais internacionais seguissem o mesmo padrão mundial, estabeleceu-se que uma determinada moeda teria um valor padrão e esse valor ele basicamente seria imutável, vamos dizer assim. É como se não fosse o dólar que flutuasse, são as outras moedas que flutuam em relação ao dólar. Dá para entender? É como se você tivesse o nível do mar num padrão. A água pode subir ou pode descer, mas o nível do mar é o nível do mar, ali, ó. Você pode estar abaixo do nível do mar, na maré baixa, e acima do nível do mar, na maré alta. Mas o nível do mar é aquela medida ali que convencionou-se que é estática. Então o dólar, ele é o padrão. Ele é o padrão, né? Então você nunca não é nunca, mas você dificilmente vai ouvir dizer que o dólar desvalorizou. Ninguém fala assim. As pessoas falam que a moeda tal se valorizou perante o dólar, ou que a moeda tal desvalorizou, acumulou perdas, né, perante o dólar, porque o dólar é tido como referência, né? Isso eu estou fazendo uma coisa bem superficial para inserir as pessoas nesse tipo de conversa, tá? Então o Brasil quer vender alguma coisa para a China, a negociação é feita em dólar. A África do Sul quer vender alguma coisa para a Argentina, a negociação é feita em dólar. E como nenhum país tem, como nenhum país usa dólar na sua economia, ou basicamente, pelo menos não no comércio legal, o que se tem é o seguinte: os países acumulam dívidas externas ou superávites, reservas internacionais, vamos dizer assim, ou dívidas. Então, se nas suas negociações você acumulou mais dólares do que aquilo que você gastou, então você aumentou suas reservas internacionais. Então você aumentou seu superávit primário, como se diz, né, das contas externas. O Brasil comprou 500 bilhões de dólares ao longo de um ano, mas o Brasil vendeu 700 bilhões de dólares ao longo de um ano. Isso quer dizer que o Brasil acumulou 200 bilhões de dólares de lucro. Só que o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil não tem esses dólares. Não é que a gente tem num cofre 200 bilhões de dólares. Não, a gente tem os contratos de comércio internacional que dizem que a nossa bolsa, que a nossa balança comercial com o estrangeiro está valorizada em tantos dólares. Tá. E por que é importante ter essa reserva internacional? Porque todo mundo negocia com dólar. Então, se você precisa de dinheiro emergencialmente, você tem seus dólares. Você pode vender. Na hora que você vende seus dólares no mercado internacional, você pode comprar a sua própria moeda. Então, por exemplo, o Brasil hoje deve ter coisa de 300 a 400 bilhões de dólares em reservas internacionais, que deve dar mais ou menos no câmbio de hoje uns 2 trilhões de reais, se fosse convertido, vendido e etc. Né?
Isso porque hoje o real tá tipo 5,50 com o dólar, né? Pois é, 10 anos atrás mais ou menos, essa conta era mais ou menos de R$ 2 para $1. Cada R$ 2 você tinha $1. 10 anos atrás. 5 anos atrás era tipo 3, 4, R$ 3 você comprava $1. Né? A promessa do governo era baixar a cotação e tudo, e não aconteceu. O Paulo Guedes, inclusive, falou que se ele fizesse tudo errado, a cotação do dólar ia chegar em R$ 5 para $1. Hoje a gente está caminhando para 6. As pessoas estão perguntando quem vai chegar primeiro em R$ 6. Se é o litro da gasolina ou se é $1. Né? O Brasil, o ano passado, foi a sexta moeda no mundo que mais se desvalorizou perante o dólar. Só alguns países da África que tiveram, e a Venezuela, que tiveram uma desvalorização maior do que a nossa. E esse ano nós somos o quarto país com maior perda de valorização da moeda. Tá, ok. E quem ganha com isso? Bom, todo mundo que tem informação privilegiada ganha. Então, por exemplo, um governo pode decidir desvalorizar a própria moeda perante o dólar. Então, por exemplo, vamos supor que você é amigo do ministro da Economia de qualquer país. E aí tem uma reunião do ministro com o presidente, o pessoal do Banco Central e não sei o que, e eles decidem que a moeda vai desvalorizar. Tá? É assim, tipo, é uma decisão política mesmo. Eles vão mudar a taxa de câmbio. Ó, a nossa economia nós vamos desvalorizar e tal. Beleza. Aí vamos supor que nesse país um dólar custe 5 unidades da moeda. Aí agora eles falam assim, não, ao invés de 5 vai ser 6. Vai ser 6 unidades. Essa decisão acabou de acontecer, o ministro sai, o presidente sai, o pessoal sai. Aí o ministro pega o telefone, liga para o colega e fala, olha, a partir de amanhã a nossa moeda não vai ser mais 5 para 1 com o dólar, vai ser 6 para 1. Ou seja, nós vamos desvalorizar a nossa moeda. Essa pessoa do outro lado da linha, sabendo disso, o que ela faz? Ela pega 5 milhões de reais e compra $1 milhão. E aí no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no prazo dado, quando ocorrer a mudança, aqueles 5 milhões que ele comprou, gastou 5 milhões para comprar $1 milhão, agora ele pode vender aquele $1 milhão e ter 6 milhões de reais, por exemplo. De rublos, reais, escudos, peso argentino, o que quer que seja. Ou seja, nesse movimento ele ganhou $1 milhão. Assim, ó, no câmbio. Entende? Isso aconteceu. Tem um escândalo no Brasil que aconteceu assim no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Quando aquela paridade com o dólar já era, como é que fala? Insustentável, né? Decidiu-se que é até engraçado, porque foi assim, ó. Teve a reunião para dizer o que ia fazer com o câmbio. Né? O presidente, o FHC e mais uma galera se reuniram e para decidir o que eles iam fazer com o câmbio. E na reunião eles falaram que iam manter o câmbio. Se não me engano era 2,20, era R$ 2 para $1, 2,20 para $1, alguma coisa assim. E uma pessoa da reunião informou aos bancos Marca e Fonte Sidan dessa decisão. O que esses bancos fizeram? Apostaram na valorização do real, na permanente valorização do real. Quando a notícia veio nos mercados, não era bem isso. O que aconteceu foi que o governo brasileiro decidiu acabar com a paridade, com essa de 2 para 1, 2,2 para 1. Aí o real desvalorizou perante o dólar. E aí, vamos dizer assim, todos os bancos do Brasil foram pegos de surpresa, exceto o Marca e o Fonte Sidan, que tinha feito a aposta errada. Os bancos quebraram, esses dois bancos. Vários bancos no Brasil já tinham sido socorridos no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, porque eles faziam especulação com a moeda brasileira e tiveram de parar de fazer.
porque eles continuaram fazendo e eles contraíram dívidas que eles não conseguiam pagar. Porque, por exemplo, se você tem uma informação de que tal coisa vai acontecer, você pode contratar dívidas futuras para poder lucrar em cima disso. Você não deveria. Se não ficou claro ainda, gente, essa informação privilegiada, ela é ilegal, é crime fazer isso. É crime contra o país, é crime contra o sistema financeiro, é crime contra um tanto de coisa. Tá? Mas, por exemplo, esse banco, o Banco Marca e o Fonte Sidan, apostaram na valorização do real. Então, o que eles fizeram? Contrataram dívidas futuras em dólar. Então, eles foram no mercado e pegaram, vamos supor, 50 milhões de dólares. Ah, não, me dá 50 milhões de dólares que daqui a um mês eu te pago 55 milhões de dólares. Né? Tipo 10%. Né? Fizeram um contrato como se fosse assim. E aí eles pegaram esse dinheiro e compraram reais. E na hora que eles compraram 55 milhões de... 60, vamos supor, 60 milhões, tá? 50 milhões. Eles pegaram 50 milhões de dólares emprestado, compraram 50 milhões, 25 milhões de reais. Não, 100 milhões de reais. Porque o dólar é que vale mais. Então, a cada $1, você tem R$2. Vamos arredondar essa conta assim. Aí, para cada $1, que eles pegaram 50 milhões de dólares, para cada $1, eles compraram R$2. Então, 50 milhões viraram 100 milhões. Beleza. Então, eles compraram 100 milhões de reais. Aí vai a decisão do governo dizendo assim, não, agora, ao invés de ser R$2 para $1, é R$3 para $1. Desvalorizou demais o real. Então, os 100 milhões de reais deles agora não valia mais 50 milhões de dólares, valia 33, 35 milhões de dólares. Então, de repente, eles contraíram uma dívida em dólares de 15 milhões, 15, 20 milhões. Terrível, terrível. E aí eles quebraram. Né? A flutuação das moedas no mercado, a flutuação do real, ela... Geralmente quem ganha... É por isso que eu sou contra o tal do livre mercado, porque o livre mercado não existe. Quem ganha é quem controla o mercado, de dólares, inclusive. Começa que esse valor de dólar comercial que a gente vê nas TVs, a gente nunca compra esse dólar comercial. Esse dólar comercial é a negociação do dólar entre bancos. Você nunca vai conseguir comprar esse dólar nesse preço. Você vai comprar o dólar turismo ou o dólar no mercado paralelo. Dólar turismo é esse, é o dólar que você utiliza para poder fazer qualquer coisa, inclusive viajar. Né? O uso mais comum do dólar é viagem internacional. O dólar comercial é um valor referencial aos bancos. É quando um banco vende para outro. O cidadão comum, feito nós dois aqui, nunca vai comprar dólar nesse preço de um banco. Ele nunca vai vender. Né? E por que existe diferenças de cotação de moedas assim em relação ao dólar? Como eu disse, o dólar é a referência e cada economia tem um direcionamento econômico. Cada país tem um direcionamento econômico. Cada país tem uma coisa que ele exporta e uma coisa que ele importa. Então, por exemplo, o Brasil é um país que exporta petróleo, gasolina, soja, minério de ferro. Essas 4 coisas, basicamente. 3 até. Petróleo, minério de ferro e soja. São essas 3 coisas. Se o preço dessas coisas sobe no mercado internacional, a nossa moeda ganha valor, porque a nossa produção está sendo valorizada. Então, o câmbio tende a trazer o real para perto do dólar. Então, a gente vai começar a ter uma valorização da nossa moeda. Se essas coisas no mercado internacional se desvalorizam, a nossa economia também é tida como menos importante. Então, a nossa moeda enfraquece. Né? Isso não é o único fator, mas é um deles. E aí vamos dizer, existem vantagens e desvantagens de uma moeda mais valorizada ou menos valorizada. Se você exporta, por exemplo, por que óleo de soja está tão caro no nosso país? Porque o povo está pagando o dólar 5,5 para 1, 6 para 1. O cara não vai querer produzir óleo de soja para poder vender no mercado brasileiro, ele que vai lucrar em dólar. Ele vai pegar toda a soja que ele tem e vai mandar para o exterior, tipo para ontem. Entendeu? No preço que for, porque é multiplicado por 5. O investimento no Brasil é em reais. Quando você investe na agricultura no Brasil, é em reais. E aí, quando você vende para o exterior, é 5 vezes o valor do real, nossa, seu lucro é exorbitante. Seu lucro é exorbitante. Então, para que você vai botar fornecimento de materiais para o Brasil se você pode lucrar em dólar no estrangeiro?
Preço da carne. O preço da carne é basicamente isso. Para que eu vou vender carne no Brasil se eu posso vender para o estrangeiro? 5 vezes o valor, 6 vezes o valor. Meu Deus. Né? Tudo quanto é coisa que o Brasil importa também é em dólar. Então tudo que a gente importa para ser consumido aqui vai subir de preço. Vai comprar um telefone celular hoje. Vai comprar um videogame. Vai comprar uma TV. Vai comprar um eletroeletrônico. Daqui a pouco a Ford não produz mais carro no Brasil. Vai comprar um Ford importado agora. Porque agora o Ford não tem mais Ford nacional. Né? Então, assim, a cotação de uma moeda interfere diretamente em tudo aquilo que a gente faz na nossa sociedade. Do preço do gás de cozinha, porque é em dólares. A cotação do petróleo no mercado internacional é em dólares. E vocês estão vendo os combustíveis, vocês estão vendo o petróleo. Aí já é uma escolha do governo. O governo poderia manter o preço dos produtos da Petrobras de acordo com os custos no Brasil. Não, ele optou por acionar o mercado internacional, ou seja, ele embutiu a variação do dólar na economia brasileira. Ele está pegando um padrão que só serve para o dólar e colocando no nosso dia a dia, onde a gente recebe em reais. Isso assim, no meu modo de ver, isso é um roubo na cara dura. Ah, acabou a corrupção, acabou isso. Não sei, eu estou pagando R$5 no litro de gasolina. É duro. Imagina um caminhoneiro, imagina um Uber. R$4 o litro do álcool, né? Então, assim, geralmente quando uma moeda valoriza ou desvaloriza, as pessoas que ganham ou que perdem são aquelas que... Porque a gente aqui sempre perde quando esses movimentos acontecem. Seja de valorização ou desvalorização, a gente sempre perde. Mas quem ganha, ou pode perder, quem pode ganhar no caso, né, deixar de perder, são as pessoas que controlam o mercado. São as pessoas que são os acionistas majoritários da Vale, da Petrobras, das empresas de soja do Brasil. E quando vocês forem olhar isso, vocês vão ver que essas pessoas são o presidente do Itaú, o presidente do Bradesco, o presidente do Santander, os diretores, são as grandes fortunas do Brasil. Não é o país. O Brasil não ganha. O Brasil sempre perde com isso também. Quem ganha são os bancos. São os bancos e os grandes credores internacionais. Nós, povo, a gente sempre perde. Eu vou ver se eu gravo um outro vídeo mais pra frente falando desse assunto novamente. Mais focalizado na balança de exportações. E eu colocarei para ser visto aí na sexta-feira. Tá joia? Agradeço a todos pela atenção. Por favor, compartilhem os vídeos. Deem seu like aí embaixo. Se inscreve aí no canal aí embaixo. E me ajudem, por favor. E fiquem todos muito bem.